livro de Jó, capítulo 28, que diz assim, né? Abre o teu ouvido para ouvir, em nome de Jesus. Verso 20: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os viventes e oculta às aves do céu. Amém? Aqui, essa pergunta, né? De onde vem a sabedoria? É uma resposta de Jó aos amigos dele. De onde vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Foi uma questão. Por quê? Jó passou por muitos reveses, né? Nós sabemos pela palavra todas as agruras que Jó passou. E Jó, o que ele fazia? Ele tentava entender, ele tentava explicar as coisas, entender, né? E os seus ditos amigos, que falavam somente de boca, que eram amigos, mas no fim eles eram acusadores. Eles também não estavam entendendo nada, né? De onde vem o problema, de onde vem as dificuldades, as oposições, o sofrimento de Jó, de onde vinha isso, né? Jó queria entender, mas Jó não se levantou contra Deus, porque sabia que em Deus tem todas as soluções, tem todos os esclarecimentos, tem todas as respostas. A verdade é essa. Então, como um boi no laço, né? Eles todos ali ficavam se debatendo, procurando explicar, procurando entender. Os amigos de Jó acusavam Jó: Jó, você transmitiu, você fez isso, você fez aquilo, né? Você não tem temor de Deus, né? E Jó, né? Ele se curvava, se prostrava, ele raspou a cabeça, rasgou o manto, e o diabo esperava que ele negasse a Deus. Mas diz a palavra que ele fez tudo isso e ele adorou, né? Quer dizer, eu não entendo, Senhor, por que essas coisas, né? Quero a explicação, eu vou falar, e o Senhor vai me responder, né? Quer dizer, incitando a Deus, né? Uma resposta, né? Quero uma resposta, preciso de uma solução. O Senhor não me criou para ser destruído, né? Por que eu passo por tudo isso, né? Mas ele tinha um fio que segurava ele em Deus. Ele temia o Senhor, né? Os filhos dele faziam festas, viviam regaladamente, não se importavam com as coisas espirituais. Eles eram indiferentes às coisas espirituais. E Jó fazia o quê? Jó orava por eles, Jó se sacrificava por eles, fazia cultos, orava, né? Mas veio um vento, dava na casa onde eles banqueteavam, né? É o que o mundo está fazendo, né? Ficam banqueteando, né? Não tem problema fazer isso não, mas tem um fio que nos segura a Deus, que a gente olha para Deus, e a gente está sempre ligado em Deus. E todos os filhos de Jó morrem, né? O que está mostrando essa passagem? Que a salvação é individual. Ninguém vai salvar ninguém. O Salvador é Jesus, e nós devemos estar nele, esperar nele, né? Então, Jó chega a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele diz que um aborto seria melhor que ele, né? Felizes os que não nasceram, mas ele não entendia, né? Mas o que manteve ele foi o temor dele a Deus, né? Um fio que ligava ele a Deus, que ele não se levanta contra Deus, ele não fala nada contra Deus, ele não blasfema contra Deus. Olha bem, quando as pessoas têm problemas, elas tendem a se voltar contra Deus, a falar contra Deus, a acusar a Deus dos problemas, das dificuldades, das oposições, das perseguições, das coisas adversas que acontecem na vida. Mas
não devemos nos portar assim. O que a inteligência da palavra nos traz é que sempre ficar ligado em Deus, adorar a Deus, em que pese a circunstância, e buscar em Deus a resposta. É buscar em Deus a resposta. Por isso que é a oração é intimidade com Deus. Quer dizer, fique ligado nele, fique com a intimidade com Deus, em que pese que os montes se transportem de lugar, o mar se revolte, o mar já se atando contra nós, né? Ainda assim nós vamos saber que em Deus nós vamos ter a saída, nós vamos ter a solução, no nome de Jesus. Por isso que ele fala aqui de onde vem a sabedoria. Quer dizer, a sabedoria que nós precisamos. A sabedoria, ela nos leva à solução dos problemas, às respostas que nós precisamos, né? Como Daniel, né? Daniel precisou de uma resposta, de uma solução de Deus. Tudo que está escrito na palavra, nas escrituras, é para a nossa instrução. Então olha lá como que ele procedeu. Ele chama os seus amigos e ele vai orar, quer dizer, ele não vai cogitar da sua própria mente. O que acontece geralmente conosco, com as pessoas, né, que eles começam a fazer cogitações da mente, né? E a cogitação da mente, o que ela vai fazer? Ela vai levar as pessoas a absolver a si mesmo. A pessoa nunca vai ter coisas para corrigir. Não, ela vive a sua própria maneira, porque ela se estriba no seu próprio entendimento. Mas o nosso entendimento, o nosso conhecimento, ele há de vir do Senhor. Mas para vir do Senhor, nós precisamos primeiro temer o Senhor. É o que ele fala aqui, né? É o que ele fala aqui. De onde vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? É uma pergunta, né? Uma pergunta sábia, uma pergunta que todos nós devemos ter, né? De onde vem? Mas a palavra de Deus vai nos explicar. Está encoberta, olha bem o que diz, está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Então, a solução que nós precisamos, o esclarecimento que nós precisamos, ele está oculto a nós, mas não está oculto a Deus, porque estava oculto a Daniel, estava oculto ali a todos os sábios da Babilônia, o que o rei precisava ali, e as sentenças de morte. Então Daniel busca o Senhor, quer dizer, vou deixar meu entendimento de lado. Deus, né, ele não vem. O homem quer explicar Deus, quer entender Deus, né, por sua própria inteligência, quer explicar, quer entender. Jó, ele ficou nisso, né, queria entender, queria compreender o porquê daquelas coisas, né, e onde Deus estava, quem é Deus, né, é uma cogitação do interior do homem, e porque o homem, o que ele faz? Ele está centrado em si mesmo. O homem, você pode ver que ele está centrado em si mesmo, mas nós devemos deixar que o centro seja ocupado por Deus, dependência de Deus, e buscar a Deus sempre, em oração, em súplica, em adoração. A palavra diz: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações, com oração e súplica, e com ações de graça. Quer dizer, precisamos o que? Sair de nós mesmos. Por isso, para aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, é total dependência de Deus. O que nós precisamos? O que Daniel precisava? Precisava da solução. Uma solução que no mundo não tem, né? A questão é que cada um constrói seus próprios castelos e fica buscando respostas, e fica acusando isso, criticando aquilo, né? E fica tecendo planos por si mesmos, por seu próprio entendimento, calculando as coisas, né? Mas
nós temos Deus. Deus tem a solução que você precisa. Então, nunca vai fazendo coisas, né, sem direção, sem primeiro buscar a Deus. Até o rei lá, ele subiu ao leito, ficou com problema de saúde, né, e ele fala assim: eu vou viver ou eu vou morrer dessa enfermidade? Aí vem a resposta para ele. Ele falou assim: olha, por que você procurou, né, primeiro os médicos e não a mim e não a Deus? Né? Do leito que você subiu, você não vai descer. Quer dizer, não buscou a Deus, agiu por si mesmo, estribou no seu próprio entendimento. Então, essa palavra nos leva que há a sabedoria, que é a super sabedoria, a sabedoria de Deus, que nós precisamos dela, que nós devemos buscar. De onde vem essa sabedoria? Jesus estava, né, jovenzinho ali no templo, e ele começa a ensinar os magistrados, os sacerdotes, e fala que eles se escandalizavam em Jesus, né? Por exemplo, mas de onde vem essa sabedoria? Né? Ele não vive aqui entre nós, ele não é filho ali da Maria, do Zé da esquina, do Zé do carpinteiro, as suas irmãs, seus irmãos vivem entre nós. Ele não cursou faculdade, ele não estudou. De onde vem essa sabedoria? Para ele dar todas essas lições, todos os ensinamentos, e por suas mãos fazer obras que ninguém podia fazer. Então, aí a resposta dessa sabedoria vem do alto. O que nós precisamos vem do alto para nós. O que a inteligência humana faz? Faz os seus projetos, né? Constrói as suas ideias, as suas justificativas, né? O primeiro problema é a justificativa. Eu quero me justificar, mas para me justificar eu tenho que acusar alguém, eu tenho que apontar erros, eu tenho que fazer críticas, né? Quer dizer, eu entro no lugar de Deus, né? Mas não submisso a Deus, não submisso, né? Aqui fala que a sabedoria que nós precisamos, ela está encoberta a todos os viventes e oculta as aves do céu. Aves do céu são até os anjos, né? Estão ocultos. Então, como devemos proceder então na nossa vida? Buscando a Deus. Sem oração não tem solução. Não tem solução do que você está precisando, né? Não tem solução da direção que você precisa. Não tem solução, né? Mas em Deus tem, né? Daniel orou, né? Buscou o Senhor. Fala que deu uma visão à noite, né? Deus deu para ele a solução. Bem solução. Como foi o sonho do rei? E qual é a sua interpretação? Quer dizer, algo que não está disponível a nós, né? Por isso que as pessoas se preocupam, as pessoas se fadigam debaixo do sol, né? As pessoas ficam afligidas, ficam ansiosas, né? Por quê? Porque está olhando para baixo. E a palavra diz, né? Eleva os olhos, meus olhos para os montes. Que montes são estes? Para Deus, para o alto, aquela rocha que é mais alta do que nós, né? Levou os nossos pés sobre uma rocha, né? Que é mais alto do que nós. Você tem recursos disponíveis para vencer todos os impedimentos, todas as dificuldades. O ministério tem todos os recursos, né? Nós não vamos ficar degladiando uns contra os outros, acusando, justificando. Não. A resposta, a solução, a direção que nós precisamos está no alto. Isso vem do alto para nós, né? Porque ela está encoberta a nós, né?
Muitos chegaram para a gente e falaram assim: você tem que fazer planos assim, tem que fazer projetos, né? Como se o ministério fosse uma empresa, né? Eu disse: não é por aí, né? Aqui a direção é do Espírito. Mas isso não interessa, nós estamos aqui para servir a Deus, é um chamado, né? Renunciamos nossos próprios projetos para fazer, né? Conforme Deus coloca no nosso coração, buscando a Deus, direção de Deus, né? Às vezes você pode ver igrejas, né, cheinhas, né, todo mundo ali cantando, dançando, mas vazia de Deus. Nós queremos é Deus, eu quero é Deus, né? Não importa o que está a circunstância, eu sei que Deus honra aqueles que honram. Vamos honrar a Deus, honra a Deus, e Deus vai honrar você. É isso que vai acontecer. Então, ele diz aqui que Deus fez tudo com inteligência. Antes, né, nesse capítulo 28 do livro de Jó, ele fala que o homem escava a terra, tira o ouro, né, quebra as rochas, tira o ferro, tira o cobre. Quer dizer, há tesouros, mas esses tesouros precisam de empenho da palavra, empenho nosso, né? Precisa de trabalho do homem para escavar, para buscar, para beneficiar, e adquirir. Ali vem as riquezas dali. Então, a sabedoria que Deus tem para nós, a sabedoria dele para vir a nós, há trabalhos nossos, há de ter empenhos nossos, é trabalho, é tempo investido. A palavra diz muito sobre a formiga, né? Só preguiçoso, vai ter com a formiga, vê como ela trabalha. Então, nós devemos ter uma vida espiritual de busca a Deus, de trabalho, né? De oração, intercessão, jejuns, consagração, né? Esse é um trabalho, né? De intimidade com Deus. Então, ele fala que aquele que procura as coisas de Deus é como aquele que escava tesouro. Você precisa movimentar, né, o mundo de terra para ter um pouquinho de ouro na sua mão, né? Você é aquele que escava tesouros. Então, o que nós precisamos, né, que a tua preocupação hoje desapareça, em nome de Jesus, que a tua boca confesse sempre o poder de Deus, que Deus tem a solução, que Deus tem a resposta, né? Como, né, o Daniel chega para o rei e fala assim: rei, né, o que o senhor lhe quer, homem mortal nenhum pode resolver, mas há um Deus no céu que soluciona as enigmas, que revela coisas difíceis, coisas ocultas, soluciona enigmas e casos difíceis. Eu louvo a esse Deus que me fez saber, não porque, olha o que ele fala, não porque há em mim mais sabedoria do que os outros, mas por quê? Porque ele viu o Senhor, ele sabia aonde estava a fonte, ele sabia onde estava a fonte que você precisa, a água que você precisa beber, ela está no Senhor, ela vem do Senhor, direção de Deus. Não se estribe no próprio entendimento, não queira se justificar, não fique fazendo projetos, planos sem uma direção de Deus. Essa sabedoria, ela vem do alto, ela vem do alto. Um livro também de Provérbios, né? Ele fala a respeito muito de sabedoria, no capítulo 3, verso 13: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, né? A palavra diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Agora, esse conhecimento ele vem da mente, mas a sabedoria vem do alto. Então ele fala que feliz, bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Achar sabedoria é ter encontro pessoal com Deus, é ter intimidade com Deus,
Por isso que Jesus fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Um tesouro escondido. A solução que nós precisamos, ela está escondida. Está escondida em Deus. A resposta que Ele dá, a direção que Ele dá, é infalível. Por isso que ele fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei confundido, eu não cairei, né? Mas eu permaneço de pé, né? Então, eu vejo Jó, né? Jó falando, Jó orando, quer entender, quer explicar, né? A gente vê ele nessa forma, né? O que segurou ele foi que ele temia o Senhor, que a palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer o Senhor, quer dizer, temer o Senhor, você sabe que tudo que nós fizemos vai ter consequências. Sem Deus, consequências problemáticas. Com Deus, a solução, a resposta que leva a ser bem sucedido em tudo quanto empreender, né? Feliz o homem que há sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Né? O mundo aí se encalfinha, se mata uns aos outros, buscando ouro, buscando renda, mas o que nós precisamos vem do Senhor. Ele vai dar direção. Mais preciosa é do que a pérola, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Então, quando o mundo, né, ele fica no raso, fica falando de crises, de problemas, de preocupações, de ansiedade, ter um coração cheios de rancor, de ódio, de sede de vingança. Volte-se para o alto, volte-se para Deus, né? O que vem, né? Ficam preocupados com muitas contas também, né? E fica falando só de contas, né? Então, essas preocupações, essas coisas, aflições que vêm sobre a humanidade, nós temos recurso no céu. O céu, quer dizer, as regiões celestes, né? Porque Deus já, o que Ele já fez? Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Agora nós precisamos trazer para o mundo físico, né? Para o mundo natural, mas precisamos para isso agir espiritualmente. Para trazer para o mundo natural, precisamos agir espiritualmente. E para agir espiritualmente, nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso, para medita na minha lei de dia e de noite. Mas eu prefiro isso. Problema, meu cara. Nós estamos tendo decisão que nós queremos, que o nosso coração nos leva. Mas o nosso coração deve ter o quê? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, por exemplo, a Ana era estéril, e a rival dela criticava, humilhava a Ana. Quer dizer, ela não tem nela os requisitos para gerar, para ter filhos. Aí ela se entristecia, mas ela não se viu derrotada. Ela não se viu, né, arrasada. Não, ela se ergueu. E como que nós nos erguemos? Ela foi orar, né? E ela orou, não como uma oração de uma fumacinha, né? Mas não, uma oração de fogo, né? De fervor, a ponto do sacerdote ter por bêbada. Essa mulher bebeu, né? Porque ela está orando de uma forma que as pessoas não oram. Não é assim que as pessoas oram. As pessoas fazem uma oraçãozinha, né? Mas ela não.
ela já entrou no trono, né? Ela entrou no trono de Deus. E lá no trono de Deus tem o quê? A solução. A solução. Ele faz a estéril ser mãe, alegre mãe de filhos. E depois Deus ela fez um voto, né? Ela falou, não, eu sei que tem a solução, eu sei que em Deus tem a resposta, que tem a provisão. Nós não falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas nós ficamos brigando com necessidades prementes aqui, né? Em Deus tem a solução, em Deus tem a provisão. Quer dizer, ela não tinha capacidade de gerar, mas Deus deu para ela. Então, podia não ter útero, Deus deu útero para ela, deu trompas, deu óvulos, né? E a necessidade dela é tão premente que ela fez um voto, né? Vou dar para o Senhor, né? Samuel, né? Do Senhor eu pedi, né? E ela devolve para Deus. Então, um dos segredos, tudo que Deus te confiar, tudo que você pedir, peça para Deus, para Ele próprio, para Ele ser glorificado, e você vai ser abençoado, né? De carona você vai ser agraciado. E Deus deu mais 5 ou 6 filhos para ela, né? Abriu, mas abriu de uma vez. Eu não falo quantos filhos teve a rival dela, mas por certo teve menos do que ela, porque ela entendeu esse princípio que a resposta, a solução, né? A revelação vem do alto para nós, né? Então, aí fala que como isso é precioso, né? Como a sabedoria é preciosa. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra, né? Adquiriu a sabedoria, né? Temer o Senhor, o temor do Senhor te leva a buscar o Senhor, de se consagrar a Ele, de ter Ele em primeiro lugar na sua vida, né? De ter um fogo para buscar a Deus, né? Não estou conseguindo orar, né? Meu irmão, começa a adorar, né? Começa a orar até aprender a orar. O Espírito Santo, você está buscando, o Espírito Santo vai te prover, vai te dar palavras, vai te dar a direção da sua oração, vai nos ensinar. Mas é preciso saber que, né, em que pesa as oposições, há um Deus que responde. Um Deus que responde como? É isso mesmo que você quer? É isso que você deseja? Agora você está trabalhando para isso? Você está se esforçando, né? Buscando no céu a solução, a resposta? Você está trabalhando espiritualmente? Está obrando espiritualmente? Mostra para Ele. Mostra para Ele. Eu me interesso nisso, eu quero isso, eu preciso disso. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. Como bom é quando Deus te dá a direção, Deus te dá a resposta, né? Em resposta ao que você colocou diante dele, né? É isso que ele fala, delícias, né? Eles são deliciosos esse caminho, e todas as suas veredas, paz. Vai te trazer paz. Vai te trazer paz. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar em Deus. O Senhor, com sabedoria, ele fala, com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalhos. Fala, estou no abismo, estou na dificuldade, né? Então, leva essa receita em nome de Jesus, né? Deus nos ensinando aqui. Você às vezes entrou preocupado, entrou com dificuldades, né? Mas no Senhor você tem a solução, tem a resposta. Nós aprendemos na intimidade com Deus que é tudo por revelação. Todos os problemas, a solução de todos os problemas é uma questão de entendimento. Quando você entende, você reina. E busque na palavra do Senhor, busque o Senhor, né? Porque
Agora, você pode pegar revelação dos outros, mas Deus quer revelar pessoalmente a você. Tem as suas próprias revelações, né? Nós podemos beber água de outros potes, né? Da revelação que vem pelo pastor, que vem, né, por livros de Deus, né? De homens e mulheres de Deus que lemos, mas Ele quer ter revelação para cada um de nós. E quanto mais você recebe a revelação, você entende. E quando você entende, você reina para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tema o Senhor, busque o Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Receba graça multiplicada, misericórdia e favor do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.